Deus, glória a Deus. Tudo bem, gente? Glória a Deus. Gente, nós estamos dentro desse tema, a igreja que Jesus fundou, e talvez a mensagem de hoje seja a mensagem mais importante dentro desse tema, dentro do tema a igreja que Jesus fundou, né? Eu tenho um carinho imenso pela igreja. Eu sou suspeito de falar da igreja que eu congrego, porque foi ali que eu cheguei, ali que eu fui discipulado, ali que eu fui doutrinado, vamos dizer assim, ali que cuidaram de mim, ali que tiveram muita paciência comigo. Gente, eu tinha GC na minha casa e eu faltava no GC, dentro da minha casa. Dei muito trabalho para as pessoas dentro da igreja. Dei muito trabalho para o Leandro Barreto, a Érica Barreto, o Henrique Prado, o meu irmão. Falar em irmão, gente, nós estamos recebendo visita aqui do pessoal de Taubaté, e estão vindo 3 casais, inclusive meu irmão. Eles não entenderam a parte da Bíblia que fala: sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E os Ló tá vindo tudo para cá, gente. Os Ló estão vindo tudo para cá, ainda bem que eles nem chegaram ainda, estão no caminho. Nós estamos aí há 10 dias recebendo visita em casa do pessoal de Taubaté. Terça-feira, semana passada, tinha um casal de pastores. Essa semana agora, terça e quinta, tinha um outro casal de pastores de Taubaté em casa. Eles foram embora às 10 da manhã e às 10h30 eu fui buscar um outro casal no aeroporto. Foram embora hoje. E hoje o meu irmão está chegando com mais 2 casais. Eles ficam até o dia 2 de agosto. Eles vão embora no dia 2, para a glória de Deus. E a minha mãe chega no dia 2. Glória de Deus. E é assim, a nossa casa é assim, gente. Então eu sou suspeito de falar da igreja. Sabe, eu amo a igreja de Jesus. Eu acho que a igreja de Jesus não tem um lugar mais esquisito do que a igreja de Cristo. De pessoas esquisitas até. É só olhar para o lado, dá uma olhada para o lado que você já vai ver. É esquisito, não é? É esquisito. Uns de boné, outros sem boné, outros com barba, outros sem barba, chinelo, bermuda. Isso tudo compõe a beleza do corpo de Cristo. Pensa uma igreja cheia de Xandão, cheia de Marcelo. Não tinha como, a Marcela já tem dificuldade para cuidar de um Xandão. Imagina um monte. Então a diferença entre nós compõe a beleza do corpo de Cristo. É dentro da igreja que nós somos lapidados, é dentro da igreja que nós somos desafiados, nós somos experimentados, esticados. Existem 2 lugares que você vai ser muito, muito desafiado, onde o ferro vai afiar o ferro, é dentro da igreja e dentro do casamento. Dentro da igreja, irmão, nós vamos falar um pouquinho aqui. O contexto da igreja sempre foi um contexto de caos, porque é feito por pessoas. E se tem gente, irmão, tem treta. Se tem gente, tem caos. A igreja, ela é um cenário espiritual, sim, mas também é um cenário de caos. Essa é a igreja de Cristo. Então eu queria falar sobre a minha gratidão. Eu queria que você abrisse aí em Atos capítulo 2, verso 46. Gente, posso dar um recado para vocês como irmão em Cristo? Vocês não vão ficar bravos comigo? Não fiquem bravos comigo, em nome de Jesus. Mas como irmão em Cristo, um amigo de vocês, cheguem no horário do culto, gente, 18 horas. Deus está falando na face dessa terra, amém? Não fique triste com o pastor. Atos capítulo 2, verso 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Olha que legal, verso 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Diga comigo, simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmão, sinceridade de coração e simpatia de todo o povo. Querido, ninguém aguenta mais igreja chata. Hoje as igrejas elas estão querendo mudar tanto o ambiente de culto que elas estão colocando a nave espacial da Xuxa, os baixinhos, tudo descendo para atrair o povo. Eles fazem ministério de intercessão para atrair o povo. Eles trazem famosos, gospel, para atrair o povo. Isso são estratégias babilônicas, porque o que atrai o povo é a presença que a igreja carrega. É a presença genuína do Espírito que a igreja carrega. Então, querido, a intercessão não é o centro de todas as coisas. O ministério de adoração não é o centro. O pastor não é o centro.
Hoje você vê por aí, porque fulano de tal começou a seguir você. Aí você vai ver lá, fulano de tal ministério, fulano de tal oficial. Então cada um começa agora a fazer alguma coisa para ter a atenção do povo. E essas coisas não são o centro. O centro é Jesus e o resto é efeito colateral. A presença é mais importante. Então olha que legal. O que estava rolando ali? Ali estava rolando algo que a gente fala muito aqui, que é a carral. E o que é a carral? Carral significa família espiritual, ajuntamento de pessoas, assembleia de pessoas, convocar uma assembleia. Isso significa carral no original da palavra. Então a igreja, ela nunca vai crescer em números para depois em fé. Ela cresce em fé para depois em números. A Poema começou com 10 pessoas na casa do pastor Leandro, gente. 10 pessoas. Quando eu cheguei já tinham 40. Hoje são um pouco mais de 3 mil pessoas. 13 anos de igreja, 14 anos. Eu estou indo para 13. O Leandro já está a 14. Então começou com um homem de Deus, tendo uma visão de Deus, tomando posse, e começou a se reunir dentro das casas. Então as pessoas começaram a chegar. E de repente começou a chegar a Marcelo, chegou o Xandão, chegou o Henrique Prado, foram chegando essa galera. Então a igreja, ela nunca vai crescer em número primeiro, ela cresce em fé. Ela começa com 2 ou mais. E ali eu me faço presente. Ali começa o ajuntamento. Eu me lembro que quando o André Brisa, cara, um dos pastores da Poema de adoração hoje, eu me lembro que quando o André Brisa chegou na Poema, gente, era terrível. Eu vou contar fatos reais aqui para vocês, cara. Dá para ganhar até dinheiro até com as histórias dos caras. O André Brisa, ele era bem magrinho, ele colocava as roupas, acho que da mãe dele, não sei, da avó dele, e era tão curta as roupas dele, gente, que quando ele ia adorar a Deus, ele erguia a camisa, parecia um umbigo dele, parecia o sovaco. Meu, era uma visão espiritual horrorosa. A gente falava, meu Deus do céu, o que é isso, cara? Andava todo de rosa, coisa rosa, relógio rosa, e o apelido dele era Pantera lá no nosso meio. Até hoje é Pantera. O Brisa, meu Deus do céu, deu trabalho. Eu cheguei na igreja, eu fui discipulado por ele. Então pensa, eu era doido, ele já era mais doido ainda, piorou. Eu fui discipulado por ele, depois ele ficou mal. Um dia eu comecei a discipular a vida dele. Hoje, para a glória de Deus, é um dos pastores da igreja, casado com a irmã do Leandro, um homem de Deus, cheio de Espírito Santo, e está lá. Gente, eu me lembro do Lucão Barreto, irmão do Leandro, cara. Cabeludo, tudo esquisito. O dia do nosso casamento, lembra, amor? A gente teve a banda da igreja que tocou o nosso casamento. Cara, todo mundo arrumadinho, bonito. O Lucão estava inteiro de vermelho, cabeludo, parecendo o Sidney Magal. Eu falei, meu Deus, o Sidney Magal contratado pela Poema. Era terrível. Esses são meus amigos da igreja, cara. O Diego hoje está em Portugal, hoje com um GC lá, cuidando de um GC, de uma galera em Portugal. O Diego um dia falou assim, Xana, eu vou casar. Eu falei, é mesmo? Ele já estava namorando há 12 anos. Ele falou, vou casar. Eu falei, mas vai casar tarde. Ele falou, vou casar, cara. Eu fiz um voto com Deus. Eu falei, qual, Diego? Ele falou, eu não vou cortar o cabelo até o dia do meu casamento. Irmão, o cabelo dele chegou aqui, ó. Maior do que o da Raquel. Chamava ele de Mona Lisa. Cabelo lindo, a mulherada ficava com inveja do cabelo dele. No dia que ele cortou o cabelo, que ele foi casar, ele cortou o cabelo, a gente tudo chorando. Eu falei, Diego, vende esse cabelo, mano, vai dar para você comprar um carro. Ele falou, não, eu fiz um voto para Deus, jogou num balde, tacou fogo, explodiu o cabelo, queimou o cabelo. No dia do batismo do Diego, o Leandro foi batizar uma galera no Rio, lá com uma outra igreja, com a Assembleia de Deus. O Diego estava lá de bermuda, cheio de tatuagem, tudo esquisito, fumando cigarro. Olhou para o Leandro e falou, Leandro, eu quero me batizar, o que me impede? O Leandro falou, cara, demorou, vou pegar ali a túnica que fala, a roupinha branca. Vou pegar a túnica. Quando o Leandro pegou a túnica e voltou, o Diego pulou de cabeça no rio sem a túnica, irmão, sem camisa, só de bermuda. Blau! A igreja falou, que isso, cara, o que está acontecendo aí? E o Leandro, calma, gente, calma, é meu amigo, ele só quer batizar, ele não sabe como que funciona. Batizou o Diego, quando o Diego sai de dentro do rio, o Diego acende o cigarro, perto dos irmãos, começa a fumar. Aí os irmãos falaram, Leandro, misericórdia. Querido, essa é a igreja Poema que você está aqui hoje. Essa é a igreja. Gente, era tão esquisita a Poema. Um dia o Leandro falou, cara, a gente precisa se tornar a igreja, vocês precisam colocar calça jeans agora. Vocês precisam parar de tocar de bermuda, de camisa regata, esse descalço. Qualquer dia eu vou passar umas fotos aqui para vocês verem que eu estou falando a verdade. Dá dinheiro, irmão. Mas essa era a igreja, cara, que a gente começou em Taubaté. A gente só queria a glória de Deus, a gente não queria mais nada. A gente só queria buscar a presença de Jesus, a gente não queria mais nada.
Nunca sonhamos em ser igreja, irmão, nunca. A gente só se reunia aos domingos num templo, porque o resto da semana nós estávamos na casa de alguém. Nós ficávamos até 6, 7 horas da manhã sentados na calçada, escutando alguém falar de Jesus, tomando Coca-Cola, dando risada, compartilhando das coisas de Deus. Não queríamos saber de mais nada. Mas um dia o Senhor olhou para a gente e viu graça. Um dia o Senhor olhou para Atos dos Apóstolos e falou assim: é um povo que é sincero de coração, é um povo feliz. E assim Deus começou a mandar um por um, as quais iam sendo salvas, e tenha sido assim até hoje. Então ali nós começamos a viver uma família espiritual, querido, e toda família espiritual tem treta. Se você mora com mais pessoas dentro da sua casa, você tem treta. Se você é casado e você falar para mim que você não briga com sua esposa, alguma coisa está errada, você vai separar dela. Você precisa brigar, irmão, porque o ferro precisa afiar o ferro. E dentro da igreja é a mesma coisa. É a mesma coisa. Sabe, nós começamos a viver a família espiritual, e nós começamos a entender que aquilo que Jesus estava fazendo em mim, fazia parte de mim. Mas não só isso, aquilo que Jesus estava dando para mim, eu tinha que repartir e impartir com meus irmãos. Gente, era tantas caixas de pizza, tanta coisa, cara. Tanta loucura. E nós começamos a entender dentro da igreja, as pessoas que tinham alguns dons para servir, um dom de cantar, um talento para evangelizar, o outro tinha um dom de abraçar as pessoas. E o que eu quero dizer, cara, que dentro de uma família espiritual, tudo que você tem não é seu, é nosso. Sua casa é nossa, seu dinheiro é nosso, seu carro é nosso, é tudo nosso. Está tudo dominado, irmão, é tudo de todo mundo, é uma família espiritual. É uma família espiritual. Inclusive até o dom que você tem não é seu, o seu dom é meu. Porque o dom que Jesus deu para você é para que você me sirva. O dom que eu tenho, eu estou servindo vocês hoje. Agora o triste dessa história toda são as pessoas que estão cheias de dons dentro da igreja, mas vazias de propósitos. Cheias de dons e vazias de propósito. Querido, a pior coisa não é você sair daqui, bater o carro e morrer. A pior coisa é você viver uma vida inteira sem cumprir o propósito de Jesus na sua vida, cara. Isso é a coisa mais triste. Então nós começamos a montar uma igreja. Leandro, como que faz isso? A gente começou a ficar aqui, hoje é bonitinho aqui, ó, o Data Show. É Data Show que chama? Data Show. Na nossa época era aquele que você passava com a mão, sabe? Reto projetor, que você passava com a mão a letra assim. Aí os irmãos não sabiam escrever direito, passavam as letras erradas. Eles escreviam as coisas com 2 S, com C cedilha onde não tinha, R onde não tinha, era muito louco. Era a igreja de Cristo, cara. Então nós começamos a nos tornar uma igreja como essa aqui hoje. Xandão, eu amo a igreja, eu quero fazer parte da igreja, então eu tenho uma dica para você: comece servindo as pessoas. Xandão, eu quero ter um ministério dentro da igreja, eu sempre sonhei com ministério. Querido, sabe o que é um ministério? Ministério é um chamado para o sofrimento. Ministério é onde o filho chora e a mãe não vê, porque você recebe a revelação de Deus, mas ninguém mais compra a sua ideia, você começa sozinho. Um dia o meu irmão falou para o Leandro assim: Leandro, a tomada está quebrada ali, ó, tem que arrumar. O Leandro falou assim: então pega do seu cartão e compra uma tomada para a igreja. Não, mas a igreja tem que dar. Ele falou: a igreja tem que dar nada, compra você viu, você é responsável porque você viu, e agora você compra uma tomada. É igreja, irmão. Então, se você quer fazer alguma coisa, comece servindo as pessoas. Porque foi da oportunidade de Davi servir os irmãos dele que surgiu a oportunidade de ele matar um gigante, cara. E as oportunidades só aparecem para quem serve. Porque no último dia Jesus não vai falar: apóstolo bom e fiel, Curitiba boa e fiel, não. Mas Jesus irá falar: servo bom e fiel. Aleluia. Abra comigo em 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, verso 8. Quanto ao mais, tenham o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. De novo eu vou ler. Quanto ao mais, tenham o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Irmão, a igreja que não pensa e não anda junto, ela tem um espírito de divisão.
A igreja que não pensa e não anda junto tem espírito de divisão. E eu não aguento mais as pessoas reclamarem da igreja. Eu vou viajar para alguns lugares, as pessoas falam da igreja. As pessoas falam não sei o quê. E aí começa a montar o quê? Absalão Church. Quem é o Absalão Church? Aquele que fica na porta do templo falando assim: o pastor não te ajudou, eu te ajudo. O pastor não deu paz do Senhor para você, não deu graça e paz, eu dou. O pastor não falou com você, eu falo com você. Então começamos agora a abrir a Absalão Church. Gente, tem um monte de jovem no YouTube hoje. Cuidado com quem vocês estão escutando. Tem um monte de jovem hoje no YouTube falando de problema da igreja. Jovens que não são discipulados, não são cuidados, são desigrejados, não querem responder para ninguém. Mas eles estão no YouTube com milhões de views, não sei quantos milhões de views, 6 milhões de views. Quando você vai confrontar um jovem desse, ele fala assim pra gente: cala a boca, quem é você? Eu tenho 6 milhões de seguidores, você tem quem? É assim que eles falam com a gente. E a fala deles no YouTube é: sabe qual é o problema da igreja brasileira? Você sabe qual é o problema da igreja brasileira, irmão? Querido, deixa eu te dizer, que problema da igreja brasileira? Se a pessoa não quer ser um com a gente, não quer se tornar igreja com a gente, que problema da igreja ela tem para falar? Nós só podemos falar da igreja se a gente está disposto a morrer por ela, se a gente está disposto a se tornar igreja junto com nossos irmãos. Aí sim nós temos direito de falar. Quem são eles, cara? Porque views e seguidores, irmão, não tem a ver com fruto. É só você abrir um canal legal no YouTube, você ganha views e seguidores. Views e seguidores, uau, não tem a ver com fruto. Porque o dia que Jesus deu um confronto numa multidão, os discípulos olharam e falaram: Jesus, para aí, porque o povo está indo embora. Jesus falou: não está bom, vocês podem ir também. Querido, mais vale o nosso caráter com Jesus do que a nossa reputação sem Ele. Mais vale o nosso caráter com Jesus, cara. Não se preocupe com a reputação, porque as pessoas vão bater em você, elas vão perseguir você, elas vão falar: você está na igreja de louco lá? Fizeram lavagem cerebral na sua cabeça? Falaram isso para mim: fizeram lavagem cerebral na sua cabeça? Não, eu falei: fizeram, graças a Deus, estava tão suja que fizeram. Está branca, alvo como a neve agora, irmão. Então a mídia nesse tempo está criando, revelando filhos paridos. E quem são esses filhos paridos? Quem são esses filhos paridos? Filhos paridos são aqueles que só pensam em si mesmo, só pensam no seu próprio umbigo, só pensam no seu próprio sucesso. Filhos paridos não têm aliança com ninguém, eles são hedonistas, só pensam em si mesmos. Eles quebram a aliança muito fácil. Olha que legal, se você quiser só anotar, não precisa abrir. E João capítulo 1 até o 19 fala da mulher samaritana. Um dia Jesus está com ela, e Jesus conversa um pouquinho com ela. E Jesus intencionalmente fala assim: ei mulher, vai lá, vê o seu marido que você esteve aqui com o mestre, que você esteve aqui com o Salvador, com o Cristo. E ela falou assim: eu não tenho marido. E Jesus diz para ela: pois bem, você já teve 5. Querido, sabe o que é isso? É um filho parido. Porque filho parido não permanece debaixo de aliança, ele quebra a aliança muito rápido. Irmão, em nome de Jesus, se você tem uma revelação que é para você ficar na Poema, cara, você não pode quebrar a aliança. Se você está orando, se você é visitante que seja, você é muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo. Mas se você está conhecendo a igreja, seja bem-vindo, não estamos pesando em ninguém. Mas se nós temos uma revelação de ficar nessa igreja, nós não podemos quebrar aliança com ninguém aqui. Não temos o direito de ferir ninguém. Não temos esse direito. Então os filhos paridos, eles são esses. Quebram aliança muito fácil. Já disseram para mim ano passado: cara, por que você não sai da Poema? Quando aconteceu várias situações, um dia eu vou falar aqui com a gente lá: por que você não sai da Poema, monta uma igreja para você? Eu falava: não quebra aliança, cara. O primeiro que quebrou a aliança foi Satanás. Estava no céu lá, regente da adoração. Quebrou a aliança, quebrou a intimidade e caiu. Não sou isso, eu sou um ministro da reconciliação. Não sou um ministro da maldição, cara. Então permaneça debaixo de aliança. Você quer ser abençoado, permaneça debaixo de aliança. Uma das coisas que a gente tem muita dificuldade dentro da igreja é com o evangelista, irmão. Evangelista, ele só pensa na rua, ele nunca pensa dentro da igreja. Os caras falam assim: Xandão, se você não deixar, eu quero entregar sopa para os mendigos na rua. E essa igreja não faz isso, então eu não vou ficar aqui, eu vou embora. Deus abençoe, irmão. Se Deus está falando para você entregar, não precisa colocar na conta de ninguém. Eles só pensam lá fora, eles só querem se dedicar lá fora. E não é assim que funciona. Eu estava num retiro tempos atrás, e
A hora que acabou a adoração lá, a palavra e tal, os jovens vieram para frente. E de repente um piazinho veio assim e falou assim: Xandão, eu moro com o meu pai. Eu moro com meu pai há 5 anos, eu não falo com o meu pai. Meu pai não fala comigo. Nós trabalhamos na mesma empresa. Meu pai nunca jogou videogame comigo. Meu pai nunca tomou um açaí comigo. Meu pai nunca andou comigo na rua para falar, para jogar uma bola comigo. E eu falei assim: sério, cara? E aí, o que Jesus falou para você hoje? Ele disse assim: Jesus me tocou hoje. Eu falei: então agora você vai e toca seu pai, cara. Eu falei: Jesus te curou hoje? Ele falou: curou. Eu falei: agora cura seu pai. Querido, à medida que você se aproxima de Jesus e à medida que Ele te cura, é à medida agora que você cura as pessoas também. À medida que Ele te restaura, é à medida que você agora também restaura pessoas, restaura vidas. À medida que Ele muda você, é à medida que você também consegue fazer com que as pessoas mudem. Sabe por quê? Porque dentro de uma família espiritual, cara, nós somos curados para voltar a gerar novamente. Uau! Dentro de uma família, de uma casa espiritual, de uma igreja, nós somos curados para voltar a gerar, para voltar a servir, para voltar a sonhar. Eu não sei quantos de vocês estavam no culto passado, quase que não acabou, porque Jesus tocou muitas vidas aqui dentro. Muitos voltaram a sonhar, cara, muitos voltaram a acreditar. Semana passada, muitos estavam pensando em desistir e eles falaram: Jesus me tocou. 1 Coríntios capítulo 13. Só anotem, só não precisa abrir. 1 Coríntios capítulo 13 fala da igreja de Corinto, a igreja mais zica dos dons, a igreja mais top dos dons. Se tinha uma igreja na época, irmão, que sabia fazer culto, era a igreja de Corinto. Se tinha uma igreja na época que tinha profeta, evangelista, mestre, apóstolo e pastor, era lá. Não tinha um culto que era mais ou menos, era reteté, era muito louco. Porém, segundo o historiador, diz que os bastidores da igreja eram sujos. Os bastidores eram zoados, cara, era caído. Eles tinham uma alta performance durante o culto, mas os bastidores eram podres. Existiam nos bastidores da igreja de Corinto imoralidade sexual, traição, inveja, calúnia, facção, tinha um monte de coisa. E aí você lê 1 Coríntios capítulo 13, você vê Paulo amando a igreja. O amor nada sofre, o amor não inveja, o amor não maltrata. Querido, isso é uma carta de amor para a igreja que era bagunçada. E existem profetas, mestres, um monte de coisa no Brasil arrebentando a igreja. Paulo sendo Paulo poderia fazer isso, mas Paulo sendo Paulo preferiu amar a igreja do que bater nela. Eu conheço um pastor em Taubaté, não vou falar o nome dele, pastor João. Ele tem uma barriguinha assim, ó. E ele chegou um dia, cara, foi num retiro, acho que era conferência de 1 Coríntios 13, não sei o nome da conferência. Irmão, segundo os relatos, é verdade, é em Taubaté isso, gente. Taubaté, vocês sabem que as coisas lá é mística. Saci Pererê, eu falei pra vocês, tá tudo lá, Monteiro Lobato, Mazarope, Cuca, Hebe Camargo, Cid Moreira, grávida, não, parkour, sangue do cordeiro. Me arrepio quando eu lembro dessas coisas, gente. E tinha o pastor João, que vocês vão entender a história. Gente, ele estava lá na conferência de 1 Corinto, quietinho. E segundo os relatos, existiam anjos pendurados no lustre. Segundo os relatos, existiam anjos de óculos, porque a glória era tão grande. É verdade isso, irmão, eles contaram isso para mim. E de repente o pastor estava lá e falou: Xandão, os anjos estavam dando rasante, mano. Estava dando voadora, correndo, os anjos voando, aquele manto, aquele reteté. E o pastor João com a barriguinha avantajada dele, quietinho assim, ó, com a mãozinha para trás. Vem uma irmã, irmão, girando no manto, cortando machado, colocou a mão na barriga do pastor João, pum, falou assim para o pastor João: eis que vejo um homem dentro desse ventre, eis que vejo um varão, será um profeta nas nações. E começa a profetizar. O pastor João olhou e fez assim, ó, na cabeça dela: psh, irmã, eu sou homem. A irmã olhou para o pastor João: para Deus nada é impossível.
Ainda bem que eu moro em Curitiba hoje, gente. Não aguento essas coisas, cara. É verdade, gente. Tô falando pra vocês, dá pra vocês ganharem dinheiro com essas histórias aqui, ó. Então, antes da grávida, existiu o grávido de Taubaté, o pastor João. Querido, é uma história séria, cruel, cruel. Mas existe um alerta, cara, eu repito. Cuidado com as pessoas que estão discipulando a sua vida no YouTube. Cuidado com os profetas travestidos de os Saús, os homens que querem lamber ferida do povo, travestidos de homens de Deus, e acabando com as pessoas dentro do culto, acabando com as pessoas na nação. Cuidado com os homens de Deus que não têm uma vida reta, uma vida torta, que não amam o Senhor, não obedecem ao Senhor, não anda segundo a palavra de Deus, mas estão pegando os profetas Samuéis, estão saindo com eles perante o povo e falando: olha só, ninguém sabe da minha vida, ninguém sabe de nada, mas Samuel, sai comigo perante o povo para a gente adorar a Deus, tirar uma selfie, postar no Instagram, para ninguém ver quem eu sou. Cuidado, querido, com os homens travestidos de homem de Deus. Cuidado com essas pessoas em nome de Jesus. Gálatas capítulo 6, verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente a família da fé. Xandão, eu quero levar comida lá na rua para os pobres. Primeiro, a família da fé. Xandão, eu quero evangelizar o povo na rua. Evangelize primeiro a família da fé. Xandão, eu preciso sair para a rua para orar por alguém. Primeiro você ora por alguém da família da fé. Façamos o bem a todos, mas enquanto tivermos oportunidades, por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente a família da fé. Temos o encargo, irmão, de ministrar a Deus, ao próximo aqui dentro, para depois ministrar os de fora. Se alguém aqui, ou se eu, ministro a Deus, ministro de fora, e não sou resolvido com você, está errado. Se eu amo os de fora, ama a Deus e não ministro aqui dentro, está errado também. Se eu amo aqui dentro, amo a Deus, não amo de fora, está errado. Existe uma regra. Qual é essa regra? Eu ministro a Deus, eu ando aqui com meus irmãos, e eu ministro os de fora. Primeiro, a família da fé. Eu estava num culto em Brasília, que eu fui ministrar, minha esposa estava comigo e minha filha. E eles estavam começando também uma igreja, e foi hilário o que rolou lá. Nós pregamos e tal, no final da mensagem foi uma bênção. A banda estava aqui tocando, eu aqui orando pelas pessoas, as pessoas quebrantadas, se abraçando. De repente eu olho para o canto, tem uma mulher, e ela fica assim para mim, ó. Aí eu olhei para ela, não entendi o sinal, ela fez assim de novo. Aí eu pensei comigo, será que ela vai encerrar o culto? E eu, humildemente, passei o microfone para a mulher e saí para o canto, fiquei no cantinho. Irmão, aquela mulher pegou o microfone e falou assim: igreja, é o seguinte. Eu falei: meu Deus do céu, cadê a minha sogra? Eu falei: misericórdia. Sogra, daí a sogra veio chorando com a mãozinha assim: sogra, víbora. Eu falei: misericórdia. Falei: meu Deus do céu. Eu olhei para a Marcela já estava escondida atrás da pilastra. Eu falei: meu, vai dar ruim esse negócio aqui. A sogra, e ela: mas eu amo você agora, sogra. Cadê a minha cunhada? Cunhada, você era o demônio, você não sei o quê. Eu falei: irmão, eu não sabia o que estava acontecendo. Daqui a pouco a sogra pegou o microfone, já começou a falar da outra, começou a pedir perdão, eu não entendi mais nada. A hora que eu fui ver, eu estava no meio da banda, tocando com os caras, a Marcela escondida. Falei: eu vou apanhar aqui, eu vou tocar violão, meu, sai fora. Cara, e aquele retetê, aquele chororô, daqui a pouco chamou o genro. O genro estava servindo lá na polícia da cidade, parou lá com farda, com tudo, pegou o microfone, já começou a falar com a galera também. Gente, não entendi nada, mas foi muito louco. Passado um tempo, o pessoal de lá nos manda mensagem: Xandão, você não sabe o que está acontecendo aqui. Eu falei: mano, se aquele dia aconteceu essas coisas, imagina, né? Ele falou: cara, a nossa igreja tem crescido toda semana. Eu falei: sério? Ele falou: toda semana tem chego gente nova, pessoas novas. Sabe por quê, irmão? Porque eles aprenderam de uma forma esquisita ser resolvido com Deus
com os de dentro, e agora os de fora podem vir para cá. E sabe o que Deus está fazendo? Deus está mandando um por dia, aos quais estão sendo salvos. Por isso que a gente precisa andar em unidade, cara. E qual é o papel da igreja, Xandão? O papel da igreja sempre foi de gerar, nunca foi de parir ninguém. O papel da igreja sempre foi de gerar. Abra comigo em Lucas capítulo 1, verso 31. Está feliz aí, irmão? Esquisito, né? Negócio de igreja é esquisito, né? Fala a verdade. Esquisito demais. Lucas capítulo 1, verso 31. Nascimento de Jesus. Aqui está falando do nascimento de Jesus quando foi revelado. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? Ou seja, eu não sei como é que faz, eu não sei, não tem jeitinho brasileiro, não tem nada, o que eu vou fazer? O anjo respondeu, gente, mantém nesse texto que nós vamos mergulhar nele, tá? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, verso 36, sua parenta terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Até aí, por enquanto. Gente, mulher na Bíblia tipifica profeticamente a igreja. E a igreja que eu estou falando aqui sou eu e você. Mulher na Bíblia que ela tem um apontamento profético, apontando para a igreja. Nós conhecemos um caso de uma mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos. E querido, a mulher que está no processo menstrual, no ciclo menstrual dela, não tem como gerar vida ali, porque só está expelindo coisas. Não tem como gerar vida. Segundo o pastor Luiz Germino, diz que Deus está tocando na igreja que está ferida, curando ela, para que ela volte a gerar. E logo na sequência desse texto, vem um homem chamado Jairo que diz para Jesus que a sua filha está morta. E quando Jesus chega lá, Jesus diz para ela: ei, Talita cumi, ou seja, ei menina, levante-se. E ela levanta. Ou seja, Deus está curando a igreja que está com um problema, ferida, sangrando, e em outra contrapartida está levantando a igreja que está morta. Deus está ressuscitando ela. A Bíblia diz que Isabel, a sua parenta Maria, está no seu 6º mês de gestação. Ou seja, acabou, irmão, a esterilidade da igreja. Todo mundo aqui pode produzir novamente e pode voltar a sonhar e criar coisas novamente. Erga as suas mãos comigo em nome de Jesus. Eu não sei se tem alguma mulher aqui que tem o desejo de engravidar e você não consegue engravidar. Eu não sei se tem alguma mulher aqui que tem algum problema no seu organismo, você quer engravidar, não consegue. Eu não sei se tem alguém aqui que perdeu, nós falamos disso semana passada. Eu não sei se você ainda está sangrando, ferido. Eu não sei se você está como uma igreja morta, mas a graça escandalosa diz que quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, ela foi curada imediatamente. E em outra partida Jesus diz: ei, Talita cumi, dizendo: igreja que é menina ainda, você morreu. Mas eu estou dizendo para você, levante, querido. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre você que quer engravidar e não consegue. Eu quero profetizar agora útero, no nome de Jesus. Escuta a minha voz, útero, volte a produzir vida, volte a gerar vida e vida em abundância em nome de Jesus. Você que está machucado, ferido e a igreja quis matar você, eu quero declarar: ei, Talita cumi, levante-se. Talita cumi, levante-se. E você que está sangrando porque a igreja te feriu e esse sangue nunca mais se estancou, eu quero declarar para você: existe um manto sacerdotal de Cristo Jesus nessa noite. Basta você tocar nele para que você seja curado e restaurado desse sangramento em nome de Jesus. Aleluia. Acabou a esterilidade da igreja. Não diga para mim, Xandão, coitadinho de mim, querido. Jesus nunca chegou para alguém na Bíblia e falou assim: eu entendo o seu lado, eu entendo o que você está falando.
Jesus sempre diz: coragem, sou eu, não tenha medo. Isso são palavras proféticas de poder. Isso são palavras proféticas. Quantos de nós, queridos, chegamos na igreja como eu, afundado em pecados, e Jesus restaurou? Quantos de nós chegamos na igreja com um casamento bagunçado, tudo zoado, e Jesus restaurou? Quantos de nós tivemos algum parente que estava na droga e Jesus restaurou? Quantos de nós não tínhamos mais sonhos, estamos aqui hoje voltando a sonhar, voltando a ter ministério, voltando a ter um casamento, voltando a ter a se casar com alguém, voltando a pedir as coisas para Jesus, a orar com Jesus? Quantos de nós, sabe por quê? Porque o sangramento agora parou, e aquele que estava morto agora está vivendo. Então nós começamos a voltar a gerar novamente. É o que Jesus está fazendo na cidade de Curitiba. Não é Poema, querido, não tem a ver com a igreja Poema, tem a ver com o que Deus está estabelecendo em Curitiba. Eu não sei se vocês estão acompanhando por aí, mas o que a gente tem recebido de palavras proféticas, que está vindo um avivamento sobre o sul do país, cara. Está vindo um avivamento sobre o sul do país, e eu sou privilegiado de sair de Taubaté e estar aqui com vocês, para ver esse avivamento chegar, para usufruir desse avivamento, querido. Cara, abra seus olhos, o seu discernimento precisa estar apurado. Existem muitos homens no Brasil que têm liberado essa palavra para o sul do país. Nós estávamos em Timbó semana retrasada. Estava a galera aqui de Curitiba, da Poema, alguns líderes. Estava o Cláudio Klaas, que é de Caxias do Sul, e o Cris, que é de Timbó, Santa Catarina. E o Marco chamou nós três lá e falou assim: cara. E o Marco não sabia de nada. Ele falou assim: eu ouvi um sussurro do Espírito Santo aqui agora. E ele disse: o Espírito Santo soprou no meu ouvido que está vindo sim o avivamento do sul do país. Querido, tinha 3 estados ali: Curitiba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Xandão, mas por que não pode ser outras pessoas? Não, porque Jesus escolheu você, por isso você está aqui. Jesus escolheu você, por isso que você está aqui, cara. O avivamento que vai vir aqui não são das pessoas de fora, é para quem já está aqui dentro. O fogo de Deus que está vindo sobre nós não é para as pessoas de fora que vão trazer, é para quem já está aqui dentro. Então alguns de nós precisamos aprender a queimar mais. A gente precisa se jogar mais, se lançar mais, porque está vindo algo, cara. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estar aqui para ver isso. Quantos de nós, cara, fomos transformados quando a gente pisou na igreja? Então, por favor, não fale dela. Não fale dela. Porque a igreja, querido, é a igreja que sempre Jesus sonhou com ela. O problema é que nós fazemos dela refém dos nossos próprios problemas. Nós queimamos o filme da igreja muitas vezes. Perdão, Jesus. Perdão. Diga para o seu irmão do lado com máscara mesmo. Fala assim para ele: é na família espiritual que você é curado para gerar novamente. Toca alguma coisa aí, Kevin. Toca alguma coisa aí. Jesus, obrigado, Pai, porque está vindo o avivamento. Obrigado, Jesus, porque está vindo o avivamento, eu creio. Obrigado por nós estarmos aqui, Jesus. Obrigado por nós estarmos aqui, Jesus. Seja curado para gerar, irmão. Somos curados para gerar, cara. Deixa o verso 39 aberto aí, irmão. Deixa o verso 39 aberto aí. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é
o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, Yeshua. Se assente mais um pouquinho, gente. Meu Deus, meu Deus. Querido, o Juliano falou assim pra mim: cara, você bebe todas, né? Eu falei: bebo. Ele falou: o dia que você beber do vinho novo, você nunca mais vai querer outro vinho, nem outra bebida fermentada, nem nada. E eu, como era um alcoólatra, falava assim pra ele: me dê logo isso aí então. E um dia eu estava tocando guitarra, sentado igual o Kevão, depois de vir de um dia de churrasco, cheio de bebida para dentro do corpo, tocando guitarra. Eu estava sentado tocando Zaqueu, nunca mais esqueço. Eu falei: Jesus, eu quero desse vinho hoje, eu quero experimentar esse vinho. E aquele dia Jesus veio sobre mim, eu caí prostrado de rosto no chão com a guitarra, aquela barulheira, tiveram que tirar a guitarra de base do meu corpo. Eu estava andando de muleta, porque eu tinha quase quebrado meu pé jogando bola. Levantei no final do culto em pranto, chorando, nem vi a palavra, não vi nada. A hora que eu levantei, a muleta ficou no chão, saí andando normal, embriagado. Por isso que nasceu a expressão: tô chapado. Vamos chapar. Quando você ouvir isso dentro da poema, cara, vamos dar uma chapada. O cara está falando: vamos nos embriagar de Jesus um pouquinho. Jason Lee Jones, um dia ele disse assim: eu sou o homem mais feliz do mundo, porque eu faço o que fui chamado para fazer, e eu posso trabalhar todos os dias embriagado, porque todos os dias o vinho novo vem sobre a minha vida. Uau! Vamos lá, verso 39. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava no meu ventre agitou-se de alegria. Então pensa a cena, irmão. Maria recebe a promessa de Deus, queria ficar grávida. O anjo apareceu para ela e falou: você vai ficar grávida, vai dar à luz. Mas como, se sou virgem? O Espírito Santo virá sobre você, e você dará à luz um menino. Então beleza, seja conforme o Senhor falou. E agora Maria recebe essa instrução, recebe essa revelação, sai correndo e vai para a casa de Isabel, porque Isabel era estéril, mas agora ela está no 6º mês. E olha que situação louca, cara. Quando Maria chega, o bebezinho no ventre de Isabel começa a vibrar.
E ela diz: por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Querido, não existia bebê ali ainda. Por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor que está por vir? É isso que ela estava falando. E Maria falou: como assim? Porque quando você chegou, o bebê que estava dentro de mim agitou-se no meu ventre, querido. Sabe o que é isso? Sabe o que isso representa? Você quer saber se você está manifestando a Cristo? É quando você se aproxima de alguém que carrega o mesmo Cristo que você e faz com que o Cristo que habita nele se manifeste dentro dele. Essa é a maior prova que nós estamos manifestando na vida de alguém: Jesus Cristo. É quando eu estou com o Felipe lá na casa do Samuca conversando, e nós dois faz assim, ó, estou até arrepiado. É quando você fala com alguém, parece que saiu dunamis do poder de alguém, ou alguém fala com você, você recebe aquilo, você fala: meu Deus, cara, meu olho é cheio de lágrimas. Sabe o que é isso, querido? É o Cristo que está dentro dela, agitando o Cristo que está dentro de você. E eu quero declarar sobre a sua vida que o Cristo que está em você se agite dentro de você. Eu quero declarar sobre você que o Cristo que está dentro de você venha destruir a sua vida por inteiro, te deixar embriagado do vinho dele, te deixar possesso de Deus, cheio do Espírito Santo, para que quando você se encontrar com outro alguém que tem o mesmo Cristo que você, vocês dois não consigam mais expressar ou falar alguma coisa. Só deixe que ele se agite e mexa dentro de você, cara. Quando o Claudião fala para mim: vai lá em casa, chegou uma picanha nova. Eu falei: meu Deus. Chega lá, cara, o assunto não é picanha, o assunto é o Cristo, dono da picanha. E ele se agita. É quando você tem um sonho profético com alguém. É quando você quer orar por alguém. E você fala: deixa eu pôr a mão na sua cabeça. E você ora por alguém e aquela pessoa faz assim: meu Deus, cara, fiquei arrepiada. Tem gente que fala, tem uns que é mais profético, eles falam assim: nossa, cara, você tem energia. Nossa, você tem uma... Ele fala assim: você tem uma positividade. Fala: o Bob Marley falava também, positive vibration, é isso aí mesmo. É isso aí. Querido, tem gente que fala para mim, para Marcelo: vocês podem fazer uma reza para mim? Eu falo: você quer fraca, forte ou extra forte? A gente reza também, irmão, se o cara quiser. Se o cara quiser oração, a gente ora. Se o cara quer um abraço, a gente dá. Se o cara quer tirar uma foto, a gente dá. Se o cara quer um autógrafo, a gente também dá. Porque não tem a ver com a foto, não tem a ver com o sucesso. Tem a ver em fazer o Cristo se manifestar na vida de alguém. Jason Lee falou a mesma coisa. Ele falou: cara, quando eu vou nas igrejas, as pessoas querem tirar foto comigo. Eu tiro foto com elas. Sabe por quê, Xandão? Porque não tem a ver com a foto. Porque tem a ver um dia, talvez eu nunca mais volte naquela igreja, e a pessoa só precisava de uma foto comigo. E ela pode ser curada nisso. Querido, vamos deixar de ser uma igreja tosca e besta, um nível de religiosidade ridículo, e vamos deixar as pessoas tocar o Cristo que habita em nós. Vamos deixar as pessoas tocarem nas nossas feridas. Vamos deixar as pessoas tocarem na gente, para que elas venham viver novamente, para elas verem que a gente é humano também, que a gente erra também. Vamos lá, igreja. Continuando aqui, no verso 56 diz que Maria ficou 3 meses na casa de Isabel. 3 meses. Querido, isso eu estou dizendo, não a Bíblia, mas estudando ela. A Bíblia diz que Isabel estava no 6º mês. Maria correu para lá e ficou 3. 6 com 3 dá 9. Isso fala de uma gestação perfeita. Possivelmente, assim diz o Xandão, não o Senhor, mas possivelmente Maria viu o nascimento de João Batista. Sabe o que isso representa para mim e para você? Se você carrega um chamado, um dom incrível, uma palavra profética incrível, que você vai ser alguma coisa, o Senhor vai te fazer alguma coisa através de você, isso significa que você deve ir atrás de quem já está gerando propósito, para aprender como é que faz. Maria diz: eu vou ser mãe. Mas como que é ser mãe? A minha prima já está no 6º mês, vai gerar daqui a pouco. Eu vou até ela para ver como que é o nascimento, sabe do quê? De um propósito. Xandão, eu tenho um chamado para as nações. Eu vou ser um grande evangelista. Querido, você precisa andar com evangelistas. Xandão, eu vou ser um grande pastor. Eu recebi um cargo profético. Deus falou que eu vou ser um grande pastor de uma grande igreja. Querido, você precisa ir atrás de pessoas que já são grandes pastores.
Xandão, eu sonho em tocar guitarra na banda, no ministério de adoração. Eu sonho. Querido, você precisa fazer aula de guitarra. Você precisa andar com quem já toca guitarra muito bem e falar pro cara, como que é isso? Como que você faz isso? Ensina para mim. E se o cara falar para você, cara, eu dou aula, então eu pago, mas me dê o que você tem, cara, porque eu tenho chamado. Querido, se nós temos um grande chamado e a gente não está investindo nele, nós estamos dizendo, eu não estou nem aí com aquilo que Deus me deu. Eu não estou nem aí com aquilo que Deus me deu. Quantos jovens chegam para mim e falam, Xandão, eu tenho uma grande promessa. Eu tenho uma grande promessa de viajar nações, pregar em grandes conferências. Xandão, eu tenho um chamado para estar numa banda tocando. Quantos jovens nós já escutamos isso? E eu falo assim, mas você toca? Não, cara, vou começar a aula. Tá, mas quando você recebeu essa promessa? Ah, já faz uns 2 anos. E você não começou ainda? Não, então você não está nem aí com o seu chamado, mano. Querido, invista em você mesmo, porque ninguém vai fazer isso para você. Invista em você mesmo. Toda semana eu tenho que estar trancado no meu quarto, chorando aos pés de Jesus para saber o que Deus quer falar para a igreja. Todas as semanas eu tenho que estar trancado no meu quarto, deixando de ter tempo com a minha filha e com a minha esposa, para saber o que Jesus quer, para vir aqui e poder compartilhar alguma coisa que Jesus está falando para a gente. Quer ter um ministério? É um chamado para o sofrimento, cara. O filho chora e a mãe não vê. Ninguém vai estar nem aí, cara. Você vai precisar investir naquilo que Deus está te dando. Então invista. Xandão, me ajuda. As pessoas falam assim para mim, Xandão, eu tenho um propósito, mas eu queria ter um propósito. Você sabe que propósito Deus tem para mim? Eu falo, mano, eu não sou a mãe de Ná, velho. Quantos lembram da mãe de Ná? Não, ninguém lembra da mãe de Ná. Ah, já tem uns mais velhinhos aqui, glória a Deus. A mãe de Ná, gente, era uma mulher que você ligava lá, pagava R$250 por minuto lá para saber o futuro da sua vida. Ela tinha um cabelo desse tamanho, você não sabia se era humano, se era um leão, se era uma juba, você não sabia. E gente, qual é o propósito? Eu vou te dar uma dica aqui que pode ser um propósito na sua vida. Propósito é tudo aquilo que te faz chorar. Propósito é tudo aquilo que tira o seu sono. Se você chora pela igreja é um propósito. Se você chora por discipulado é um propósito. Se você chora por prostitutas é um propósito. Se você chora por crianças é um propósito. Ai, Xandão, mas mesmo assim eu não queimo por nada disso, ainda não sei. Então eu vou te dar uma dica mais preciosa. O propósito da igreja é se manter queimando aos pés de Jesus. A propósito da igreja é se manter na brecha de Jesus, queimando, esperando o Cristo falar com a gente, esperando uma nova direção. Esse é o propósito da igreja. Um dos. Quer matar gigantes, ande com matadores de gigantes. Gente, eu não sei de quem é essa frase, eu queria muito que fosse minha. Quer matar gigantes, ande com matadores de gigantes, cara. Busque informação, busque instrução, busque andar com o povo, busque andar com as pessoas. Já não quero servir na igreja. Tem gente ali que vai falar para você como faz para servir. Já não quero servir na mídia. Esses meninos estão aqui, se formaram em Harvard, tudo aqui. Já não quero fazer parte da adoração da igreja. Não sei, os caras estão aqui, fala com eles. Gente, deixa eles aí. E eu quero encerrar. Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas capítulo 4, verso 19. Ah, que da hora. Que da hora. Gálatas capítulo 4, verso 19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Querido, quem é mãe, já teve neném, sabe o que significa dor de parto. Eu tenho uma leve sensação. Já falar, deixa eu mudar o assunto aqui. Eu participei do dia que a Marcela estava com dor de parto. Ficou mais bonito? Eu tenho uma leve sensação, gente. Eu vou ser arriscado aqui e falar que eu tive uma leve sensação, porque a Marcela não me deixou dormir, ela não me deixou descansar. A Malu estava acabando com a vida dela e consequentemente ela estava acabando com a minha. Então eu tenho uma leve sensação de dor de parto. Saí bem, né, amor? Não?
Gente, quem é mãe e teve seu bebezinho, começou a ter aquelas contrações, aquelas dores, sabe? A gente via a minha cunhada, por exemplo, daqui a pouco ela vai estar aí. A minha cunhada ficou quantas horas, amor? Trabalho de parto? 24 horas. Chegou a um ponto que nós achamos que Deus ia levar a minha cunhada, de tanta dor extrema ela estava passando, de tanto desespero e tanto medo e caos naquele momento. Querido, só que eu quero mudar a sua mentalidade nessa noite, que dores de parto não é ruim. As dores de parto, ela só está anunciando aquilo que há de vir. A dor de parto é boa. Querido, dor de parto só tem quem está gerando algo no Senhor. Não queira gerar algo fora de Deus, porque é trabalhar muito e gerar pouco. Se mantenha na videira e deixe o fruto do Espírito te garantir. Então a dor de parto, ela está anunciando aquilo que há de vir, querido. Anunciando. Se você, o que é dor de parto, Xandão? Nesse contexto, se você está cuidando de alguém, esse alguém dá trabalho, está te dando dores de parto. Se você está se dedicando a alguém, esse alguém dá trabalho, dores de parto. Se no seu casamento não está tão legal, o seu marido não quer vir para a igreja, só vem você, e você ora, intercede, jejum e faz tudo, e ele não vem, Deus está gerando você dores de parto. Se você está clamando pelo seu GC, se você está clamando pelos liderados que caminham com você, e parece que eles não rompem, parece que é isso e aquilo, líderes, vocês estão sendo gerados com dores de parto também. Porque a dor de parto está anunciando aquilo que há de vir. Aquilo que há de vir. E aquilo que há de vir, querido, faz parte do novo de Deus. E o novo de Deus traz medo para todo mundo. Ninguém sabe como é. Mas passando todos esses problemas, vai nascer, vai gerar. Você vai poder pegar no colo. E você vai falar, cara, foi tudo isso, esse trabalho todo para gerar essa coisa linda. Se mantenham na brecha, querido, trabalhando, se dedicando, porque algo novo está por vir. Eu acabei de dizer que está para vir um avivamento aqui, porque foram homens de Deus, profetas do Senhor, que falaram isso para a gente, e eu creio. Xandão, mas peraí, você está contando vitória antes da hora? Porque a cultura de Curitiba é diferente, a cultura não sei do que é diferente, aqui o povo é diferente, a cultura, querido, nós não estamos aqui para estabelecer a cultura que já existe, nós estamos aqui para pregar uma cultura que ainda é celestial, é muito mais poderosa que uma cultura local. Sabe qual é a finalidade dos apóstolos, irmão? Sabe qual é a finalidade dos apóstolos? Os romanos pegavam os apóstolos da época, enviavam eles para Curitiba, eles vinham para Curitiba, eles acabavam com tudo, implantavam a linguagem deles, a gíria deles, o modo de viver deles, faziam tudo. Quem fosse para São Paulo, voltasse para Curitiba, ia falar, ué, não é Curitiba mais? Nem se parece mais com Curitiba. Então era enviado esses apóstolos para fazer esse trabalho. Então Jesus não inventou nada novo, Jesus pegou um contexto que já existia dos caras, para implantar uma nova cultura. Uau! Jesus agora levanta 12 apóstolos, e além de 12, levanta agora uma multidão atrás desses 12, chamada igreja. E agora Jesus está nos mandando à frente para estabelecer a cultura do céu, a cultura celestial, para mudar a linguagem, mudar a cultura, mudar a mentalidade, mudar a prostituição que tem por aí. Sabe por quê, irmão? Para que quando o Rei da Glória vier, ele chega e ele fala, eu conheço esse ambiente que eu estou agora. A função dos apóstolos era chegar e falar, eu estou em Curitiba, mas parece que eu estou em Roma. E o trabalho de Jesus agora é chegar e falar, parecia que eu estava em Curitiba, mas agora eu estou na minha casa celestial. Essa é a função dos apóstolos. Uma igreja apostólica é a nossa. Queridos, Xandão, você está contando vitória antes da hora? Não. Xandão, mas você sabe o que está vindo? Eu não sei o que está vindo. Não sei como vai ser daqui para frente, eu não sei o que vai rolar, mas uma coisa eu tenho certeza, querido, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e este é o sinal que vai chover novamente, vai chover de novo. Aleluia. Querido, mas essa chuva vai ter duas finalidades. Essa chuva já está batendo sobre nós, sobre o Brasil. Ela terá duas finalidades. A chuva vai vir trazendo novos frutos para aqueles que estão permanecendo até hoje, independente de crise, independente de Covid.
independente da morte, independente da solidão, independente da tristeza, eles estão perseverando. A chuva de Deus vai vir, querido, e pode tomar posse, e vai trazer novos frutos nessa estação para nós. Pode tomar posse, mas a mesma chuva vai vir, e vai levar as sementes que não frutificaram, as sementes que não floresceram, ou seja, de pessoas que desdenharam, de profecias, desdenharam de palavras proféticas, desdenharam de pastores, líderes, desdenharam da própria igreja. Essas pessoas vão sumir mais rápido do que apareceram, irmão. E já está acontecendo também, porque nesse tempo vai ficar os que amam verdadeiramente o Senhor. Nesse tempo vai ficar essas pessoas. Mas eu tenho uma boa notícia para todos nós aqui, irmão. Eu tenho uma boa notícia. A Bíblia diz que um senhor chegou diante da figueira, se eu não me engano, depois vocês me corrigem, e ele falou assim para o servo dele: corte essa árvore e lance ela fora, porque ela não dá mais fruto, ela não serve mais para nada. E esse servo falou assim: Senhor, deixa eu cuidar dela, deixa eu adubar ao redor dela, limpar ela, deixar ela bonitinha, jogar uma aguinha nela, orar por ela, ter paciência com ela. Deixa, Jesus, deixa. E se no ano que vem ela não frutificar, o Senhor pode lançar ela fora. Isso é graça. Jesus está dando mais uma oportunidade para nós, igreja, de frutificar. Jesus é mestre em recalcular a rota. O GPS só copiou esse modelo, recalculando rota. Jesus já disse isso, irmão. E eu quero encerrar agora. Kevão, me ajuda aí, por favor. Aleluia, Jesus. Colossenses capítulo 1, verso 1. Desculpa, verso 28. Colossenses 1, capítulo 1. Pudesse apagar as luzes, por favor, aí, Cauê, por favor. Colossenses 1, capítulo 1, verso 28. Assim, nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas em Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Xandão, como que eu sei que eu estou formando Cristo em alguém? Aqui estão as chaves: com sabedoria. Querido, não pregamos aquilo que achamos, pregamos aquilo que a Bíblia fala, aquilo que Jesus está falando. Nós aconselhamos e ensinamos cada pessoa. Querida, numa família espiritual como essa, que nós vamos ter mesas com alguns de vocês, e vocês com a gente, e as mesas talvez não vão ser tão legais, vão ser de confrontos, vão ser de amor, vão ser de graça e misericórdia, porque nós amamos as pessoas e nós queremos empurrar as pessoas para o destino profético delas. Nós vamos ter esse tipo de mesa, e aqui está falando: aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas, o quê? Adultas. Porque imaturo não gera. Imaturo gera outros imaturos. Mas uma igreja adulta, atuante. Verso 29. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Querido, esse é um dos motivos que eu larguei a minha casa em Taubaté, a minha família toda em Taubaté, os meus amigos, para vir até aqui, para escutar isso de Jesus. Trabalhe e lute com a força de Cristo que está agindo poderosamente em mim. Querido, posso estar cansado, posso estar acabado, posso estar cheio na minha casa de gente, mas uma coisa, estou sendo renovado por dentro, uma esperança nova está sendo manifestada dentro de mim, e é essa força que eu luto, é essa força de Cristo operando em mim, através de mim, essa força que está dentro de você, é essa força que vai fazer você caminhar, você percorrer mais uma milha. Então, ou seja,
que a força de Deus esteja operando poderosamente dentro de você. Por fora poderemos estar cansados, por fora poderemos estar desgastados, mas por dentro a esperança ainda não morreu, cara. Queridos, tem dias que eu e a minha esposa falam: vamos ficar aqui em casa hoje só nós dois, e de repente alguém aperta a campainha: oi, faz uma oração para nós. Entra. Daí a pessoa fala assim: é rapidinho, tá? 4 horas de oração, ficar lá de manhã, tarde e noite. Xandão, tem Wi-Fi? Qual é a senha? Tem Wi-Fi, irmão. Tem a senha. Tem cafezinho no bule. Tem pão de queijo. Porque tudo que Deus dá para mim, eu preciso impartir com meus irmãos. Tudo que Jesus tem nos dado é para que o reino avance. Querido, a minha casa vive cheia de gente. Eles comem minha comida, tomam todos meus todinhos, meus sucrilhos, comem tudo. Hoje o Jonathan Paloma me presentearam. Jesus me honrou, cara. Me deram uma caixa inteira de todinho, de Todd. A minha casa vive cheia de gente. Eles bagunçam a minha casa. Falei para Marcela: amor, vamos pintar a sala essa semana. Ela falou: não, vamos esperar o povo ir embora, porque eles vão colocar a mão na parede. Eles jogam macarrão no vão do meu sofá, irmão. Eles jogam macarrão com salsicha lá no vão do meu sofá. Eles tomam tudo meus refrigerantes, engordura tudo o controle de videogame lá. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a minha casa é para que alguém sente e venha ser restaurado, venha se sentir amado, venha se sentir transformado. A minha casa, ela se faz às vezes de tudo para com todos, a fim de ganhar alguns para Cristo. Vamos lá, igreja. Sabe por quê, querido? A igreja sempre foi sobre pessoas. A igreja sempre foi sobre pessoas. A igreja sempre desenvolveu pessoas. A igreja sempre deu destino profético para as pessoas, porque aqueles que tiveram um encontro com Cristo jamais foram o mesmo. E a gente já cansou de cantar, querido. E ao lembrar-nos de todos os homens que viram sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Já ouviram isso aí? Pois ao lembrar-nos de todos os homens que viram sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. Pois ao lembrar-nos de todos os homens que viram sua glória, nenhum deles permaneceu os mesmos. Pois ao lembrarmos de... Fica de pé, igreja, fica de pé com a gente. Homens que viram sua glória, nenhum deles permaneceu o mesmo. Mostra-nos, mostra-nos, mostra-nos. Carecemos a sua glória, mostra-nos. Hey! Mostra-nos, mostra-nos. Carecemos da sua glória, mostra-nos. E ao lembrar-nos, e ao lembrar-nos de todos os homens que viram sua glória, nenhum deles permaneceu os mesmos. Pois ao lembrar-nos de todos os homens que viram sua glória, nenhum deles permaneceu os mesmos. Pois ao lembrar-nos de todos os homens que viram sua glória, nenhum deles permaneceu os mesmos. Espírito Santo, se agita em nós nessa noite. Espírito Santo, se agite em nós. E voltemos a gerar nessa noite. Curados para gerar novamente. Curados para sonhar novamente. Curados para ser enviados novamente. Se agite.
agite em nós, Espírito Santo. Se agite em nosso ventre espiritual. Que possamos sair daqui grávidos de um avivamento. Grávidos por mais sede, por mais fome, Pai, em nome de Jesus. Veio deles, pois ao lembrarmos de todos os homens que viram sua glória, nenhum deles permaneceu os mesmos. todos os homens. E ao lembrarmos de todos os homens que viram sua glória, nenhum deles permaneceu os mesmos. Mostra-nos, carecemos da sua glória. Mostra-nos, mostra-nos, carecemos da sua glória.